Denji é um personagem raso. Muitas vezes eu acabo vendo pessoas falando em relação a Chainsaw Man sobre como um protagonista que só quer pegar em peitos pode acabar sendo bom. Denji é só um personagem tarado. Mas será que isso é verdade? Será que o Denji é um personagem super complexo, cheio de camadas e significados? Ou apenas um personagem que as pessoas acabam superestimando e vendo mais do que realmente existe ali? Mas para entender isso, primeiro precisamos ter o contexto de toda a história do Denji. O principal objetivo desse vídeo é observar toda a trajetória dele e decidir se ele é um personagem raso ou profundo. E com isso dito, então vamos para o início do mangá. Denji foi um garoto que cresceu sem os pais. A sua mãe foi atingida por uma doença grave e o seu pai acabou se desvivendo depois de acumular uma dívida enorme com a Yakuza, que acabou sendo passada para o Denji desde pequeno, que só conseguiu se virar por causa do Pochita, um cachorro motosserra que o ajudou a derrotar outros demônios para ganhar dinheiro. E apesar de ter passado muito tempo com ele vivendo essa vida, era bem evidente de que a Yakuza não pretendia deixar ele viver algo além daquela situação, já que ele era apenas uma ferramenta para eles. Em algumas cenas mostra o Denji conversando com o Pochita, falando sobre algumas coisas que são comuns para as pessoas que ele gostaria de ter pelo menos uma vez. Comer um pão com geleia, abraçar uma garota, mas ele sabe que provavelmente ele vai acabar morrendo antes de poder experienciar qualquer uma dessas coisas. Nesse mesmo dia, Denji acaba sendo descartado e morto, mas não por muito tempo, pois o Pochita se torna o seu coração em troca do Denji realizar os seus sonhos, que ele finalmente consiga tudo o que ele desejou, e começa a lutar com todos que o colocaram naquela situação em forma de homem motosserra, ou Chainsaw Man. Até que quando tudo acaba, caçadores de demônios chegam percebendo que o trabalho dele já tinha sido feito. Então Makima, um dos caçadores lá presentes, pergunta se foi ele que fez tudo aquilo. Então Denji, quase desmaiando, pede pra ela o abraçar, e ela assim faz, realizando um dos seus sonhos pela primeira vez. A Makima diz que vai cuidar bem dele, que vai o alimentar bem e que vai fazer ele ter uma boa vida, mas em troca ele vai ter que virar uma ferramenta, um cachorrinho pra ela. No capítulo seguinte, mesmo com Denji se sentindo atraído por ela, Denji pensa se não seria uma boa escolha fugir, e quase fazendo isso. Porém, ele está experimentando tantas coisas boas que talvez nem seja tão ruim assim. Depois de alguns capítulos, o Denji acaba parando para pensar e percebe que apesar de estar realizando alguns dos seus sonhos, algo parece estar faltando. Ele precisa de um objetivo maior. E ele decide que esse objetivo vai ser pegar em peitos. E já já eu me aprofundo nisso. Mais pra frente, depois de muitos acontecimentos, Denji conhece Power, que deixa ele finalmente realizar esse tão esperado sonho. E com finalmente ele realizando o que ele tanto queria, ele não sente nada. Ele se dedicou tanto, acabou que não foi tudo como ele pensou que seria. Depois de muito tempo pensativo, enquanto ele trabalha ao lado da Makima, ele se pergunta se a vida é só isso, correr atrás de um objetivo para não sentir nada depois. Então a Makima se aproveita desse momento e faz o Denji parar de pensar nisso, induzindo ele a ir atrás de um novo objetivo, com ela dizendo que em troca dele derrotar o demônio das armas, um bicho fodão aí, mas que não é o tópico do vídeo, ela vai realizar qualquer desejo do Denji. E sabemos exatamente os desejos que o Denji está tendo nesse momento. Mas então, sonhos, ferramenta, eu acho que essas são as palavras que mais bem definem o Denji, saindo de um garoto que nunca teve nada para começar a realizar vários de seus sonhos, que acabam por ser de um teor mais adulto, por assim dizer, que por acaso acaba sendo uma das grandes polêmicas do personagem, mas eu vou falar disso mais pra frente. No arco seguinte, vemos que o Denji se relaciona e cria uma relação genuína com a Reze, a personagem que é introduzida nesse arco, que até então Denji não tinha experienciado, fazendo ele voltar à ideia de fugir de toda essa vida de caçador de demônios junto com a Reze. E é mostrado, apesar de tudo o que acontece, que a Reze gosta de verdade do Denji, como na cena da piscina. Ai, ai, a cena da piscina, meu Deus. Então eles iam fugir juntos em busca de serem felizes, mas a gente sabe que não foi muito bem isso que aconteceu. Denji acaba ficando triste, mas nem tem muito tempo pra pensar, porque Makima apareceu e chamou ele pra uma viagem, e bem, Denji tava entre um dilema entre a Reze e a Makima, e já que a Reze foi embora, ainda tem a Makima. Pelo menos ele não teve que pensar. Então vamos
vamos para o próximo arco. Mas para chegar no momento que importa, resumindo, tem um monte de gente atrás do Denji, mais em específico o coração dele. Mas o momento que eu quero destacar é depois de muita coisa acontecer, onde o Denji, junto com uma das caçadoras que estavam atrás dele, estão lutando com um monte de demônios marionetes, onde eles acabam ganhando consciência. Denji fica com receio de atacar elas, porque eles são pessoas, mas Quan Chi, a caçadora que estava com ele, diz que tudo bem ele os atacar, porque eles só estão se passando por humanos, não são humanos de verdade. E o Denji pergunta como que ela sabe disso, e ela diz que não sabe, mas vai ser melhor pra ele se ele acreditar nisso, dizendo pra ele que a ignorância é uma bênção. E essa frase com certeza vai alugar um espaço na mente do Denji. Então vamos para o último arco, que eu julgo ser um dos mais importantes para a história do personagem, que é o arco do seu like e da sua inscrição. É brincadeira, mas ia ajudar bastante. Mas falando sério, é o último arco da parte 1, o arco do demônio do controle, onde depois de todas as situações que o Denji passa, ele acaba cada vez mais criando laços mais fortes com certos personagens, a ponto de deixar de, por exemplo, ir junto com a Makima para uma viagem para cuidar da Power, alguém que agora ele tem uma amizade verdadeira e que não sente nem um pouco de malícia com ela. E a mesma coisa com o Aki, basicamente eles se tornam uma família, mas infelizmente isso não dura por muito tempo. Após os acontecimentos do demônio das armas, Denji acaba perdendo seu melhor amigo, ficando tão depressivo a ponto de nem conseguir aproveitar a comida que ele come, comida que antes ele tanto desejava no passado. Mas enfim, ele derrotou o demônio das armas. Ele se encontra com a Makima e vai fazer o seu grande pedido para ela. E nesse momento, tudo que ele deseja é que ele não tenha que pensar mais em nada. Ele não quer pensar sobre como ele podia ter salvado seu amigo, sobre tudo que aconteceu. Ele definitivamente quer ser só um cachorrinho que só obedece. E a Makima fica de acordo com isso. E então a campainha toca. E é a Power que tá do outro lado da porta. Denji pergunta do porquê que ela veio, mas a Makima diz que cachorros não precisam pensar. Então eles vão juntos e a Makima diz pro Denji abrir a porta porque a Makima vai matar a Power. Denji não entende e se pergunta se isso é uma brincadeira dela, mas ela diz que ele pode confiar nela e que não precisa pensar mais em nada. Então ele vai abrir a porta e pensa que vai ficar tudo bem, que ela vai soltar confetes e vai estar segurando um bolo, mas por que ela faria isso? Então ele lembra que o dia seguinte vai ser o seu aniversário. Denji, sem entender nada, começa a perder tudo, vê a última pessoa com quem se importava morrendo na sua frente e a pessoa que ele achava que se importava com ele rindo da sua desgraça e revelando pra ele que tudo que aconteceu, toda a felicidade que ele conseguiu ter, foi feito de propósito pela Makima só pra poder tirar tudo dele depois, para fazê-lo infeliz e finalmente quebrar o contrato dele com o Pochita. Afinal, como alguém que conseguia até na extrema pobreza ficar feliz, poderia perder a vontade de viver? E essa foi a alternativa que a Makima achou. E ainda finalizando com a revelação de que o pai do Denji não tirou a sua própria vida. Foi o Denji que fez isso com ele e que se esqueceu devido ao trauma e de não aguentar viver uma vida normal sabendo disso. Com a Makima perguntando se alguém como ele merece ser feliz e ele diz que não, assim desistindo de tudo. A partir daí tem todo aquele segmento com a transformação verdadeira do Pochita, que é muito épico, mas não é o foco agora. Sim, felizmente não vamos analisar as profundas camadas da dança da Kobeni. Para esse vídeo, tudo que se precisa saber é que nessa forma o Denji praticamente desistiu da sua vida. Então batalha vai, batalha vem e a Power ressurge por um momento para conseguir salvar o Denji. Ele diz que ela não precisa fazer isso, que ele já conseguiu fazer muitas coisas e que no ponto que ele está, ele não precisa viver mais do que já viveu. Então Power dá para ele um novo objetivo, uma nova motivação, dizendo que vai fazer um contrato, que em troca do sangue dela, Denji terá que ir atrás do próximo demônio do sangue, praticamente dizendo para ele continuar vivendo. E depois disso ela some, fazendo o Denji acordar. Enquanto isso, ele percebe que o Kishibe está a seu lado. Então ele faz uma pergunta a ele: você é o Denji ou o Chainsaw Man? E o Denji não fala nada, só faz um sinal de vitória, mostrando sua humanidade e até talvez querendo dizer que ele é os dois, ele é as duas coisas. Ele é um só com o Pochita. Então ele, o Kishibe e a Kobeni vão para um esconderijo. E enquanto conversa com a Kobeni, ele acaba percebendo que tudo que ele faz foi sem pensar.
pensar. Todas as coisas ruins que aconteceram, tudo foi porque ele não pensou. E que ele nunca teve realmente um controle da sua própria vida. E que só vivia fazendo as coisas que os outros mandavam. E a Kobeni pergunta se isso não é normal, fazendo perceber que o que ele tá vivendo agora era o sonho que ele tinha há um tempo atrás. Então ele vê na televisão uma reportagem mostrando que agora, devido às atividades mais recentes do Denji, agora o Chainsaw Man é famoso e idolatrado como um super-herói. E vendo toda aquela multidão, todas aquelas pessoas que amam ele, que amam o Chainsaw Man, e ele percebe que ele tá cansado de ter a vida normal que ele sempre sonhou, que em vez de pão com geleia, ele quer comer carne todo dia de manhã, que ele sabe que isso é errado, mas ele quer ter 5, 10 namoradas, que o que ele mais quer é continuar sendo Chainsaw Man. E eu acho que isso vai ser um ponto muito relevante até pra parte 2 também. Mas ele não pode fazer nada, a Makima tá atrás dele, qualquer coisa que ele fizer, acabou tudo. Então ele percebe que pra passar por essa situação, ele vai ter que pensar pelo menos uma vez na vida. Então corta para o reencontro deles com esse painel super irado, diga-se de passagem, onde eles começam a lutar. E apesar de parecer uma luta equilibrada, Denji, ou melhor, Pochita, acaba perdendo, porque entre vários corpos estava o Denji verdadeiro, que pega a Makima desprevenida e acaba incapacitada por um tempo. O Denji aqui basicamente tirou seu coração, fez o Pochita a partir dele e se manteve com o sangue da Power que tava sobrando. E usou também pra fazer uma motosserra. O cara disse que ia pensar e realmente pensou, viu? Corta pra casa dele, onde ele diz os pensamentos que ele teve sobre como derrotar a Makima. E ele percebeu que ainda gostava dela. E o que ele tava prestes a fazer não era um ataque, que é o que impedia a Makima de morrer. Era uma demonstração de amor. E então ele devora ela. Então corta pra um tempo depois com uma conversa do Kishibe com Denji dizendo que o plano dele deve ter dado certo, porque a Makima não saiu do corpo dele ou das fezes. Kishibe pergunta do como Denji sabia que se ele tivesse escondido, a Makima não ia perceber ele. E ele diz que quando eles se conheceram pela primeira vez, ela disse que reconhecia os outros pelo cheiro. E a ideia que ele teve foi baseada em uma aposta. Ele apostou que todo esse tempo que ele estava ao lado dela, ela nunca prestou atenção nele. Ela só queria saber do Chainsaw Man. Então ele descobre que a Makima reencarnou nessa criança que agora o Denji vai ter que cuidar dela. E com no final do dia dando um abraço nela, por entender a falta que um abraço faz. Um final agora mostrando que o Denji continua agindo como Chainsaw Man e está sendo mais reconhecido e agora também é um estudante. E com o anúncio da parte 2. Então vamos lá, o personagem sempre teve muitas críticas em relação sobre ele não ter desenvolvimento, sobre ele ser raso, sobre ele só pensar em mulher. Que é assim, o cara tá no auge da puberdade, não teve nenhum pingo de contato feminino. Faz sentido ele ter desejos envolvendo isso. Além do mais, o Denji foi vítima de muitas mentiras espalhadas na internet, dizendo que o Denji é só um personagem super tarado e acaba comparando a personagens que fazem umas coisas esquisitas e tal, dizendo que o objetivo dele é só focado em pegar em balões. Mas na verdade são mais as garotas que usam o Denji do que qualquer outra coisa. Além dele perder o objetivo de pegar em peitos nos primeiros capítulos, e ele disse que o desejo que ele quer pedir a Makima é na verdade um beijo, com só depois no início do arco da Reza ele dizendo que acha que vai pedir ela em namoro como pedido. E esse não é o único traço de personalidade dele. Há focos nas dúvidas dele se ele tem um coração ou não, tanto fisicamente quanto emocionalmente. A realização de sonhos, que foi o que eu dei um pouco de foco nesse vídeo. No primeiro capítulo, o Denji tem uma realização de que as pessoas, apesar de já terem algo, sempre vão correr atrás de mais, fazendo ele ter, entre muitas aspas, uma empatia, com ele, por exemplo, não sentindo rancor da Yakuza, porque pra ele, eles só estavam querendo realizar os seus sonhos, assim como o Denji, e eles tiveram que ser derrotados porque eles estavam no caminho do Denji realizar os sonhos dele, coisas que não são o foco do personagem, mas que estão lá complementando ele, querendo ou não. E sobre o desenvolvimento dele, muitas pessoas dizem que ele não tem, que na verdade eu acho isso besteira. Desenvolvimento não é só pra melhor, acontece pra o contrário também, e às vezes oscila, às vezes um personagem parece que vai melhorar e depois parece que vai piorar. Eu acredito, inclusive, que isso possa deixar personagens até mais humanos, talvez. Sinceramente, só não lendo pra não notar que ele não é um personagem raso, mas isso se aplica à parte 2? Bom, tem um vídeo explicando muitos dos problemas que as pessoas têm com a parte 2 e inclusive o Denji é um dos tópicos dele. Apesar de que agora com o anúncio do último capítulo, as críticas estão cada vez mais pesadas, mas eu acho que muita coisa ou tudo acaba se mantendo também. Mas tire suas próprias conclusões assistindo o vídeo. Compartilhe aí sua opinião, como sempre, sem xingar o amiguinho. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.